Vai ver, eu vou pegar uma cadeira aqui em público e vou quebrar a cabeça dele. Do PT, guarde bem, PT, Partido das Trevas. Partido das Trevas. Guarde isso aí. Pois bem. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem que eu postei, onde o pastor surtou, quis até quebrar a cadeira na cabeça do presbítero da igreja, porque discutiu por causa de Lula. Foi para a porta da igreja, fez aquele alvoroço, ameaçou o presbítero e no final disse que sorte a dele, que ele estava no espírito. Lula é o presidente! Queira você ou não! E a posse vai acontecer! Bora, pega a moto. Pega a moto e vai embora. E a posse vai ver presidente! Comigo eu estou aqui! Sim! Vai ver, eu vou pegar uma cadeira aqui em público e vou quebrar a cabeça dele! Ele aprendeu a respeitar o homem! Não sou ele, qualquer um que se quer ver! Comigo vai ser! Sorte dele que eu tô pelo Espírito! Pessoal, é lamentável essas situações que estão acontecendo nas igrejas evangélicas. Eu sinto muito pelo que tem acontecido no meio do povo cristão, de verdade. Agora, essa polarização política, eu sei que ela tem causado uma confusão terrível na mente das pessoas. Esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, e eu sei sinceramente que a questão é simples: conhecimento da palavra de Deus. Porque não dá para casar, irmãos, princípios da palavra com princípios do mundo. Quem defende o aborto está completamente alheio à vontade de Deus. Quem defende a liberação de drogas está completamente alheio à instrução da palavra, aos valores, à sobriedade, à moralidade. Não tem nexo, não tem nada a ver. Mas infelizmente nós temos visto muitas pessoas perecerem por falta de conhecimento. E a Bíblia se cumpre literalmente. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 coisas que vão deixar vocês aí pasmados. A primeira, eu vou falar sobre o pastor José Wellington e a sua declaração dizendo que o partido do PT é o partido das trevas. E isso gerou muita polêmica. A segunda, eu vou falar sobre o pastor Sandro Rocha, que disse que Lula já morreu e quem está aparecendo nas redes sociais, nas mídias, é um sósia. Terceiro, eu vou falar também de um outro pastor que disse que Alexandre de Moraes é um ungido do Senhor. Vamos por partes e eu quero antes pedir que você se inscreva no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu quero começar falando sobre o pastor José Wellington, que fez duras críticas juntamente com o pastor Sênior. Eles criticaram Lula e o PT. Não sei te informar se foi um culto público ou uma reunião de obreiros. E por que eu estou falando isso? Porque nós aqui do canal trazemos muitos posicionamentos para a fé cristã e boa parte deles vem do pastor Osiel Gomes. E o pastor Osiel, ele não concorda que um líder espiritual, ele trate assuntos políticos no púlpito, que ele venha fazer um culto público e fale de política. O pastor Osiel Gomes diz que a igreja deve se posicionar sim, mas é um momento reservado, de uma forma que venha instruir os membros, mas fora das reuniões de culto que visam a espiritualidade da igreja. Eu particularmente concordo com o pastor Osiel Gomes. Por isso eu disse a você que a princípio não sei se o pastor Wellington está em um culto público ou em uma reunião de obreiros. Eu só sei que a fala dele gerou muita polêmica. Eles proibiram Lula de entrar na igreja com o seu discurso político. E é claro que isso caiu como uma luva nas mãos dos esquerdistas, dizendo que era discurso de ódio e etc. A situação ficou bem tensa e eu vou colocar para você esse vídeo agora para você acompanhar aqui no nosso canal. Lamentamos, meus amados, que ainda temos alguns pastores que ainda vêm trazer proposta do PT para o presidente. Alguns pastores que vêm pedir para o presidente, se o senhor me permite, pastor, que vêm pedir para o presidente, para que o presidente receba o outro candidato aqui, o candidato do PT na nossa igreja. Não cabe, irmão. O inferno não tem como entrar no lugar santo. Aqui é santo. Aleluia, aqui é santo.
Glória a Jesus. Então, meus amados, é bom que nos conscientizemos disso, nos preparemos, porque você pode ser procurado. Você que é pastor de igreja, você que é dirigente de congregação, pode ser procurado sorrateiramente. Não, é só uma visita. Aí um dia eles me convidaram para receber um fulano aqui. Falei com o presidente: ó, estou querendo que eu receba fulano aqui. O presidente disse: não receba. Aliás, era um homem, um governador de um estado. Era um governador do estado que apoia esse cidadão. Queria vir aqui apenas para uma visita cordial. O presidente falou: não faça essa visita. Ele vai tirar foto com você e vai dizer que você está apoiando aquele cidadão. Então não, a porta está fechada. Mas o Senhor Deus está na sabedoria a todos nós, para que nós possamos ter entendimento de que sorrateiramente eles querem entrar aqui. Vai lá na sua congregação. Não, é só uma visita cordial. Não é cordial, é laço. É laço do diabo, é laço do diabo. A nossa igreja tem o seu perfil, a nossa igreja tem a sua posição. Está polarizado, meu amado, não adianta ficar em cima do muro não. Ou é ou não é. Ou somos pelos preceitos morais, ou somos contra o aborto, ou somos contra a miséria que estão pregando aí, essa ideologia de gênero, ou nós vamos colocar a nossa posição diante do Senhor Jesus e da igreja de Deus. A igreja quer ver a nossa posição. A igreja não quer ver pastor em cima do muro não, meu amado. A igreja não quer ver pastor com dois pensamentos não. A igreja quer ver pastor que tem autoridade espiritual, autoridade ministerial, para tomar a sua posição diante da situação que está acontecendo aí. Mas esse processo, irmãos, do PT, guarde bem, PT, Partido das Trevas, guarde isso aí. Pois bem, admira-me que, por incrível que pareça, nós temos alguns ainda, poucos pastores, tem pastor que milita este partido. Meus irmãos, essa gente, há poucos dias nós ouvimos o discurso de um candidato que ele publicamente disse que era a favor do aborto. Agora, pessoal, na segunda notícia, o pastor Sandro Rocha, que é muito conhecido nas redes sociais, eu o respeito, assim como respeito os outros pastores, outros líderes espirituais, mas infelizmente o pastor Sandro Rocha, na minha opinião, né, a gente pode discordar de alguma coisa, a gente não é obrigado a concordar com tudo. Na minha opinião, o pastor Sandro Rocha, ele se equivocou. Eu acho sinceramente que essa polarização política tem gerado muitas perturbações. Ele disse que quem está aparecendo é um sósia e que Lula já está enterrado, que Lula já morreu. E pessoal, sinceramente, a gente vai com a questão dos fatos. Eu acho que seria impossível manter um segredo como esses. Eu acho que não dá, é impossível. Na minha opinião, não tem como. Primeiro que as pessoas dizem que quem está aparecendo é um Lula de 10 dedos. Eles jamais iriam cometer um erro tão grotesco como esses. E a gente sabe que montagem de computador, isso é uma coisa fenomenal, que dá para fazer muita coisa. Então não dá para engolir que é um sósia. Eu, particularmente, a minha opinião é que Lula não morreu. Nessa conspiração diz que até o corpo dele está no Sírio-Libanês, já há dias. Mas como eu disse, não tem nenhuma prova. Quem está ali no plenário, Bolsonaro, o chefe de segurança de Bolsonaro, inclusive fizeram até uma pergunta para o chefe de segurança, ali o general Heleno, e disseram assim: é verdade que Lula morreu? E ele respondeu: infelizmente não. E essas são palavras do general Heleno, e eu particularmente não desejo a morte para ninguém. Meus irmãos, sei que a situação está séria, muitas pessoas estão ainda perturbadas com o resultado das eleições, e eu sei que existem setas malignas, dardos inflamados, o inimigo tem fúria contra o povo de Deus. E para completar, eu trago para vocês também o que um pastor nas redes sociais, que também o respeito, não tenho nada contra, mas também não concordei quando ele disse que Alexandre de Moraes é ungido do Senhor, que está para cumprir a vontade de Deus, etc, etc, etc. Na gravação do vídeo dele, ele até disse assim: depois que eu falar isso aqui, vocês vão me xingar, me esculhambar. Então a gente já sabe que ele falou propositalmente. Não sei qual foi a intenção do pastor, eu só sei que ele associou Alexandre de Moraes com Nabucodonosor, quando diz na Bíblia que Nabucodonosor era servo de Deus. Só que tem um detalhe importante, porque existe a alegoria, a Bíblia, e a Bíblia não tem só uma interpretação literal,
ela tem a alegórica e também a figurativa. Quando Deus chama Nabucodonosor de servo, ao meu ver, na interpretação, Deus está dizendo, ele está sujeito a mim. Ele vai fazer aquilo que está no meu plano. E a gente olha na Bíblia Sagrada e percebe que Deus pode fazer de situações difíceis algo que venha redundar na glória dele. Isso é um ato soberano de Deus. Não quer dizer que alguém que fez a maldade, alguém que matou, alguém que furtou, foi porque Deus usou para fazer isso. Então, na minha opinião, foi uma postura um tanto fora do contexto da palavra de Deus. Mas e você? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu peço que você coloque aqui embaixo nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo, às 17 horas aqui no nosso canal. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Vamos apresentar as famílias brasileiras, porque a última palavra vem da boca de Deus.